Olá a todos do canal Na Verdade, aqui é o Cláudio Macedo. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a palavra do nosso Salvador Yahshua e do nosso Criador e Eterno Yahweh. Hoje o tema da palavra será em João no capítulo 6 e do versículo 67, aonde nosso Salvador faz a pergunta para os seus discípulos: e vós outros, porventura quereis vós também retirar-vos? Para nós compreendermos mais sobre essa palavra, vamos voltar a alguns versículos, precisamente aqui no capítulo 25. E se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aperte o sino, deixe aquele like e faça o seu comentário, porque é muito importante para o crescimento deste canal. E no outro dia, eles estando procurando por Yahshua, e ali eles não encontrando, entraram nos seus barcos e foram para a terra de Cafarnaum, aonde estava Yahshua. E chegando ali, eles perguntaram para Yahshua como que ele tinha chegado ali. Então ele respondeu para eles: não é porque viste os sinais que vós me procuraste, mas porque comeste dos pães que fartaste. Porque na noite anterior o mestre tinha feito o milagre dos 5 pães e os 2 peixes, a quais uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram e sobraram e guardaram para poder comer mais no outro dia. Então Yahshua diz para eles: trabalhai não somente pela comida que perece, mas a qual subsiste, que é a palavra do Filho de Deus. Porque o Pai confirmou com o seu selo. Então devemos trabalhar não somente pela comida que perece, mas na palavra que subsiste, que é a palavra do nosso Criador Yahweh. Eles fazem uma pergunta para o Salvador: o que faremos para realizar as obras de Deus? Ele diz: as obras de Deus é simples, é que creia naquele a qual por ele foi enviado. E eles perguntaram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou em Yahweh: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ou seja, verdadeiramente o único pão, o único alimento a qual nós tenhamos a vida eterna é a palavra de Deus, é a palavra do nosso Salvador Yahshua. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou, pois, Yahshua: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E continuou a dizendo Yahshua: todo aquele
que o Pai me dá, este virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade própria daquele a qual me enviou. E ele continua dizendo que a vontade do Pai é que nenhum a qual ele recebeu da parte de Deus, da parte do Pai, do Criador, ele perca. Porque jamais todo aquele que ir ao encontro do nosso Salvador, jamais ele lançará fora. E ele continua dizendo: e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê nas tuas palavras, todo aquele que verdadeiramente confessar o teu nome, este receberá a vida eterna quando Cristo voltar a essa terra. Aqueles a quais estiverem mortos ressuscitarão primeiro e subirão para as alturas com Cristo. Então, a multidão, murmuravam, pois, deles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Ialcha, o filho de José? Acaso nem conhecemos o pai e a mãe? Como pode dizer agora: eu sou o pão que desceu do céu? Ou seja, não é esse, eles diziam entre si, não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José, o carpinteiro, o nazareno? Como pode dizer agora: eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer deste pão viverás eternamente? Como pode dizer isto? Então, após essas palavras a quais proferiram o nosso Salvador e Alcha, aquela multidão que estava ali presente, alguns dentre eles se diziam: tendo ouvido as palavras, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Diziam entre si: duro é esse discurso após o nosso Salvador dizer: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, aquele que comer jamais terá fome, aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. E eles não compreenderam as palavras a qual o nosso Salvador e Alcha disseram. Todas as palavras eles pegavam, confundiam tudo, não entendiam as palavras, complicavam todos os ensinamentos da parte do nosso Salvador. E o nosso Salvador diz para eles: estão escandalizados porque de tais palavras? Mas e se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estavam? Se estavam escandalizados porque ele falou que ele é o pão vivo que desceu do céu, e se virdes subir para de onde primeiro estava. E ele vai dizer justamente o qual eu estou acabando de dizer agora, porque ele diz assim, o Espírito é o que vivifica a carne. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, a tradução correta seria: as palavras que eu vos tenho dito são espirituais e são vidas. As palavras a quais Cristo proferiu são palavras
de vida eterna, são palavras espirituais, mas eles não compreenderam as tuas palavras, não compreendiam aquilo a qual Cristo estava dizendo para eles. Então, por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Ou seja, ninguém pode ir até a Cristo, se pelo Pai não for concedido, até mesmo pela vontade nossa de irmos ao encontro do nosso Salvador, não depende de nós, depende do nosso Pai Celestial, nosso Criador real, porque todos a qual vão ao teu Filho e alcha, todos vão porque o Pai que vos manda. E o nosso Salvador, ele fala que jamais eu lançarei alguma delas fora, e jamais, pelo contrário, nenhum eu perderei, e eu ressuscitarei cada uma delas nos últimos dias. E por causa de todo esse discurso, eles estavam deixando Ialcha e partindo. Mas após Ialcha fazer a pergunta aos seus discípulos, porventura vós outros quereis-vos retirar-vos? No versículo 68, respondeu Simão Pedro, porventura quereis também vós outros retirar? Pedro diz, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Não adianta irmos para outros caminhos, para outros deuses, porque pode até encontrar sabedoria, porque exatamente tem sabedoria nas palavras de Buda, de Allan Kardec e diversos outros por aí. Mas somente Ialcha, ele tem a promessa a qual está selada com o selo de Ial. Só ele tem a vida eterna para todo aquele que nele crê. E ele diz, e eu ressuscitarei todos aqueles a quais confessaram, acreditaram no meu nome, e eu ressuscitarei no último dia. E que cada um se fica firme na palavra do nosso Salvador Ialcha e do nosso Criador Ial. Fique na paz, graça e paz, até mais.